Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, aqui sou eu, André Ascar, diretamente de mais uma live, mais um CP Responde, hoje número 106. Olá, tudo bem? Como é que foi o seu final de semana? Treinou, se divertiu, correu, usou o seu corpinho para cuidar da sua saúde? Chegue mais, vamos trocar ideia, aproveitar para falar sobre o final de semana, falar sobre corrida, que é o que a gente fala aqui no CP Responde, mas principalmente para a gente falar sobre a progressão nos 21 quilômetros. E aí, você já caiu de paraquedas no 21 quilômetros? Conta para mim, já teve problemas? Teve pretensões a fazer 21 quilômetros? Caju 96 correu e comeu, coisa boa. Viveu, né? Aproveitou alguns prazeres da vida. E você, corre para comer? Você come para correr? Como é que é esse seu rolê com a comida, com a corrida? Como é que você se encaixa nisso? Você está cada vez buscando maiores distâncias para poder comer mais? Será que isso é saudável? Eu acho que não, hein? Porque eu acho que essa conta nunca fecha dos quilômetros e nem das calorias. É importante a gente ter consciência sobre o porquê que a gente faz as coisas e como a gente faz as coisas. E a questão da progressão da distância que a gente vai evoluindo, ela também é importantíssima. Quando saber se já estou pronto para os 21 quilômetros? Quando estou pronto para qualquer quilômetro? Isso vai sempre depender de quem você é, né? E de que 21 quilômetros a gente está falando. Ou seja, não é só uma questão da distância. O nosso corpo não entende distância. Nosso corpo entende intensidade e tempo. Ou seja, um tempo, um volume dentro de uma certa intensidade. E isso vai gerar desgastes no nosso organismo. E a gente ainda tem que entender que o desgaste metabólico, o desgaste da quebra da ATP, transformação de energia, captação de oxigênio para o seu organismo, não é o mesmo esse trabalho do que os seus músculos, o desgaste dos seus músculos, o desgaste das suas articulações, o desgaste do seu tendão. A gente tem sempre que pensar nessa progressão lenta, porque existem maturações diferentes no nosso corpo. O que eu quero dizer com maturações diferentes? São adaptações diferentes do nosso organismo. A gente coloca uma carga no nosso músculo, no nosso osso, eles vão responder de maneiras diferentes a isso. Um vai se preparar, vai responder de uma maneira muito mais rápida, vai estar pronto de novo para essa carga, vai estar mais forte, né? Vai estar pronto para não ser tão desgastado como foi naquela atividade anterior, mas outro precisa de um pouco mais de tempo. Por isso que essa progressão ela é tão importante, a progressão da carga, a progressão do volume, que a gente ainda tem que entender. Se você baseia todo o seu treinamento, o seu volume e a intensidade que você pode aplicar de acordo com a sua capacidade cardiopulmonar, a sua capacidade de respirar e fazer o exercício, fica cada vez mais fácil, porque o nosso sistema cardiovascular ele se adapta de uma maneira muito mais fácil ao exercício, à carga de treinamento, do que os nossos músculos e tendões. Dificilmente a gente vai ter uma lesão no sistema cardiopulmonar, mas a gente se lesiona ali nos músculos e tendões por conta dessas adaptações que a gente vai gerando no nosso corpo e a gente não vai dando tempo necessário para tal. E quando eu falo das adaptações, desse volume, dessa progressão, por isso que é tão importante a gente começar com 5, depois ir para os 10 quilômetros, depois ir progredindo para os 21, porque assim, gradativamente, a gente vai gerando adaptações mais singelas no nosso organismo do que trabalhar de uma forma tão radical e abrupta, já botar uma carga no qual você não está adaptado. Tem que demorar quanto tempo no 5 para ir para os 10? Não tem muito esse negócio de quanto tempo eu tenho que demorar em certa distância. É sempre muito interessante que a gente se torne mais rápido numa distância para depois a gente buscar a resistência. Ou seja, começando ali fazendo os seus 5 km para 35 minutos, 40, seja o tempo que for, se mesmo começou fazendo um 25, buscar baixar esse tempo que você faz 5 km, fazer mais rápido, fazer com mais intensidade essa mesma distância, porque a gente vai trabalhar com um menor volume
e você vai ter que desempenhar ao todo. Porque se a gente já dobra o volume que você quer correr, não que necessariamente a gente tenha que dobrar a distância do seu volume semanal para você concluir esse objetivo, que são 5 e os 10, aí no caso, os 10, dos 5 para os 10. A gente tem que sempre pensar na perspectiva que a gente vai perdendo desempenho nas distâncias. Dificilmente a gente consegue dobrar o nosso tempo, o melhor tempo dos 5 para o melhor tempo dos 10 sendo simplesmente dobrado. Vai perdendo aí cerca de 15%, né, quando a gente vai subindo essas distâncias de 5 para 10, 10 para 21, 21 para 42 e por aí vai. Então, nesse sentido que a gente já vai ter uma perda de desempenho, a gente tem que entender que a gente está dobrando essa distância, a gente ainda vai mais do que dobrar o tempo no qual o nosso corpo está ali entregue àquela distância, no qual ele está ali na atividade, absorvendo o impacto, exercendo força, exercendo carga nas articulações. Isso tudo, a gente tem que ter um corpo preparado para isso. E existem diversas maneiras que a gente pode preparar o nosso corpo, né? Pode ser simplesmente com a corrida, trabalhando o volume de corrida, trabalhando a questão da intensidade, a velocidade que você vai aplicar, correr em subida, correr em descida, correr na trilha, correr na areia, correr descalço. São várias maneiras que com a corrida a gente pode ir gerando adaptações interessantes no nosso organismo. Beleza? Outra maneira que a gente pode fazer é não necessariamente com a corrida. Porque o nosso coração é um só, né? Uma bomba que vai estar ali trabalhando para levar esse sangue para o nosso organismo. Trabalhar ali o aumento da cavidade do ventrículo esquerdo. Isso vai facilitar o débito cardíaco, ou seja, o volume de sangue a cada injeção do seu coração. Então vai levar mais nutrientes. Isso a gente pode trabalhar no ciclismo, pode trabalhar na natação. Outra atividade aeróbica vai te trazer esse coração e vai te tirar uma carga estrutural, a carga repetitiva da corrida. Às vezes seu corpo não está preparado para isso, você quer continuar trabalhando o seu cardio, você pode fazer isso, vai desenvolver essa capacidade em você. E você também pode, de outra forma, trabalhar a sua estrutura, trabalhar os seus músculos, trabalhar os seus tendões, os seus ossos, trabalhando impacto, fazendo exercícios de pliometria, fazendo exercícios de força, né? Tudo isso vai ajustar com que a sua estrutura fique mais adaptada para a corrida. Ou seja, o que é mais adaptada? Mas eu estou perdendo a especificidade do movimento, tal, do exercício. Não se trata de uma especificidade ali nesse momento. O que se trata é de contração muscular. A gente tem a parte da coordenação dessa contração muscular, que é muito interessante. Então a própria atividade de força, ela pode ser mais próxima do movimento que você vai executar na sua corrida, para você já pensar na sua postura que você quer fazer durante a sua corrida, a ação da flexão do seu quadril, a ação da extensão do quadril, que isso tudo a gente faz em conjunto. Então existem exercícios que a gente pode trabalhar mais próximo desse fim, para preparar o seu corpo para tal. Então você tem ali as suas corridas que você pode fazer e ainda trabalhar ali com exercícios de força, trabalhar com outros exercícios, com a bicicleta, a natação, como bem falado, para complementar essa atividade que é a corrida. É claro que quanto mais você chega próximo do seu limite, mais específico a gente tem que ser. Mas nesse começo, que você quer se desafiar aos 21, é importante você ter uma boa base, né, para a sua corrida, ou seja, uma boa base de força, e isso pode se encontrar de diversas maneiras. O exercício em si, quando a gente é menos treinado, mais treinável a gente se torna. Então a gente não precisa ser totalmente específico com a atividade fim, já que você ainda tem uma grande base para se crescer. Então você pode fazer diversas atividades que vão ser complementares e vão contribuir para a sua melhora na corrida. Então a gente vai evoluindo do 5, do 10, preparando o corpo, preparando a cabeça para lidar, né, com a manutenção do ritmo, a progressão da intensidade, porque quando a gente começa a pensar em distâncias maiores, a gente tem que começar a pensar em estratégia alimentar, estratégia de hidratação, como que você vai trabalhar o ritmo durante a prova. Não é uma questão tão curta que às vezes é só aquela porrada de uma vez, você tem que controlar melhor a sua força. Então isso tudo você vai aprendendo, passando por esses 5, passando pelos 10, fazendo essa progressão com segurança, para que você possa atingir com segurança o seu objetivo nos 21. E seja ele qual for o objetivo, porque fazer 21 para 2 horas e meia é totalmente diferente de fazer 21 para 1 hora e meia, né?
quem dirá para 1 hora. Então, dependendo desse objetivo de tempo que você vai realizar com esses 21 quilômetros, você tem que ter toda uma preparação diferente para isso. A gente tem que entender como é que o seu corpo responde à carga de treinamento. Por isso que uma prescrição individualizada é sempre mais interessante para você se preparar. Porque o meu corpo reage de uma maneira diferente a um estímulo, ou seja, 10 tiros de 1000, do que o seu corpo vai reagir a 10 tiros de 1000. Eu estou estimulando uma certa virtude, digamos assim, do meu corpo, mas eu não sei como que a recuperação, como é que o meu corpo vai responder a esse estímulo. Que tipo de supercompensação ou tipo de compensação que haverá após o exercício, com meu descanso e boa alimentação. Então isso tudo tem que ser analisado para ir progressivamente ajustando a carga, para se ter cada vez mais segurança para que você não se machuque. É basicamente isso, porque o maior segredo do atleta amador é consistência. Atleta profissional é consistência, é não se machucar, é treinar, é rotina de treino, e isso vem se acumulando com os anos, tá? E isso vai te trazer mais segurança, mais prazer e mais alegria com a prática da corrida, com a prática saudável, de você estar seguro para praticar o que você quer fazer. Então, quando a gente vai se desafiar por alguma distância, ou então um acúmulo de distâncias, Maratona do Rio agora, a gente viu um monte de gente fazendo aí 5, 10, 21 e 42, né? O desafio do Zé Carioca. Beleza, muitos se prepararam, outros não se prepararam, foram só na onda. Teve gente passando mal, como sempre tem, mas tem que passar mal na corrida? Ou será que foi um erro de planejamento? Um erro de execução? Você ainda não tinha experiência para fazer aquela distância? Talvez. A gente tem que entender isso como algo muito complexo e que a gente não precisa entrar nessa velocidade que a vida virou hoje, que a gente quer tudo para ontem. Quer fazer os 21 para ontem, quer fazer os 42 para ontem, quero já ser ultramaratonista. Mas qual é o significado disso tudo para ontem? Você só quer empilhar coisas na sua vida ou viver as coisas com profundidade e sabedoria? Muitas vezes, para a gente alcançar uma profundidade, uma sabedoria sobre algo, a gente tem que ter calma. A gente tem que refletir sobre aquilo, a gente tem que sentir, né? Não só o cheiro, mas sentir o gosto, para poder apreciar os momentos. Para que ficar passando assim, ó, no FF as coisas? A gente nem sente o cheiro, né? De como que as coisas são. A gente imagina que seja. Será que todo maratonista, todo meio maratonista tem o mesmo caminho? Tem o mesmo sentimento sobre a medalha que ele adquire? Você quer uma medalha que signifique todo um crescimento pessoal seu, ou simplesmente uma conquista frívola? Uma conquista de uma pessoa, uma criança mimada, que quer tudo, né? Eu quero aquela medalha dos 21, que tem de gente que fura o caminho, né? Que corta o caminho para ter essa medalha. Não é só coisa do Brasil, tem mundo afora. E no fim das contas, essa medalha, essa conquista, ela é sua, ela é individual. Então, cabe a você refletir como que você quer construir isso. E se você precisar de ajuda em como você quer construir isso, vem com a gente no Corrida Perfeita, que a gente vai te ajudar a encontrar o seu caminho para que você atinja esse objetivo com segurança e confiança. Tem alguma dúvida sobre 21 km, como construir isso? Coloca a pergunta aqui no balão, que eu vou trocar uma ideia com vocês, explicando ponto a ponto, caso vocês tenham umas dúvidas. E eu não estou querendo direcionar vocês a venham treinar conosco no Corrida Perfeita. Venha, será um grande prazer receber todos vocês aqui. Mas busque um profissional de educação física para te auxiliar nesse caminho, para que você possa desfrutar da corrida, do treinamento da corrida de uma maneira ampla, tá? Com muita saúde, que é o que a gente mais quer, para que você termine uma corrida querendo fazer outra, para que você possa continuar nesse caminho. Beleza? Então eu vou abrir aqui as perguntas agora, assim. E se você quiser uma ajuda nossa de mais de perto, de agora já, escreve treino aqui embaixo nos comentários, que a gente vai te mandar um direct para te falar um pouco mais sobre o treinamento no Corrida Perfeita, tá bom? Pergunta do Stories: quantos treinos por semana? Qual o volume ideal? Então, a gente sempre vai bater na tecla do quem você é e onde você quer chegar. Porque os treinos, quantos treinos por semana? Quantos treinos por semana você pode fazer? Qual é a sua disponibilidade de tempo para que você possa treinar? Eu preciso dessa resposta para fazer a melhor prescrição de treino possível para você.
Porque não adianta eu falar que, olha, vamos treinar 10 vezes. Você não tem 10 vezes na semana para treinar. Só tem 3, só tem 4. Então vamos ver o que é possível a gente fazer com esses 4 dias na semana. Dentro desses 4 dias na semana, consegue encaixar alguma outra coisa? Musculação, bicicleta? Só corrida? Então a partir disso a gente vai elaborando para saber o volume ideal para você. E aí, qual seria o volume ideal? Ideal para uma distância em que velocidade, né? Ou seja, eu quero fazer 21 km em 2 horas e meia ou eu quero fazer 21 km em 1 hora e meia. São perspectivas diferentes para a gente poder prescrever esse caminho. Então, tu sempre vai bater nesse empecilho, né? Ou talvez na palavra, na chave mestra, que é você. É quem você é e onde você quer chegar. Então a gente tem que entender bem isso para poder prescrever com segurança e saber quantos treinos na semana e qual que é o volume ideal. Beleza? O ritmo da vida, trabalho, família, isso tudo vai influenciar nesse volume ideal para você. Porque não adianta passar um volume ideal de um livro, sendo que você não tem a vida de um livro, você não tem as 6 horas de sono, você não tem, às vezes, 4 horas de sono, está uma vida estressante. Então isso tudo tem que ser modulado nesse treinamento personalizado. Pergunta do Stories: como progredir o volume sem se lesionar? Pois é, esse é o grande segredo, né? De encontrar o ponto-chave ali dessa evolução, de apertar ali o cabo, torcer o cabo, sem que ele arrebente. Quando a gente consegue fazer essa evolução, esse volume gradativo, paulatino, não passando desses 10% que muitas vezes se preconiza pela American College of Sports Medicine, né? Que é 10%. Cada semana, cada 10 dias você pode subir ali o volume do treino. Existe a progressão de 3 em 1, que você sobe 3 semanas o volume e depois você baixa na 4ª semana para você fazer um regenerativo. Existem várias estratégias de treinamento para se progredir sem se lesionar. Mas o lance de se lesionar é porque a lesão ela é multifatorial. Então não adianta você progredir lentamente se você leva uma vida estressada, se você não se alimenta direito, se você não dorme direito. Porque a sua própria recuperação não vai ser adequada para esse volume, mesmo esse volume progredindo lentamente. Você está em risco, quando a gente está estressado, excesso de cortisol no nosso organismo, ele é deletério para o nosso corpo. E a gente correndo ainda pode gerar um estresse maior. A corrida ela pode ser relaxante, mas ela também gera um estresse no nosso organismo, ela provoca o nosso organismo, né? E você tem que entender, você que eu digo, todos nós, a gente tem que progredir de uma maneira sem se lesionar, tendo boa noite de sono, tendo uma boa alimentação, tendo um bom trabalho muscular, né? Respeitar as cargas de volume, quando você tem que fazer forte, quando tem que ser fraco, é fraco, né? Não exagerar nisso. Porque a gente está sempre dentro do planejamento, tentando modular aqui, ó, para que por aqui você não se machuque. Existem pessoas que possuem, digamos, predisposições genéticas, né? Então, tem alguns quesitos que, um treino muito forte, essa pessoa não aguenta, ela acaba se machucando. Um treino com volume muito alto, ela também não aguenta, ela não aguenta muita repetição, pode acabar se machucando. E por vezes a gente só vai entender isso vivendo, né? Tudo isso. Então a gente tem que, de uma maneira, fortalecendo o seu corpo, trabalhando a coordenação do seu corpo para que você exija dele só o necessário, tendo esse volume adequado de sobe e desce, tendo também um bom descanso e alimentação, é o melhor dos mundos para você estar cada vez correndo mais longe das lesões e dores, para que você possa progredir sem se lesionar. O volume certo não se tem, porque vai depender de onde você está partindo e onde você quer chegar em quanto tempo que a gente tem para evoluir nessa carga, beleza? Gente, me desculpa se eu não estou com respostas de caixinha de cereal, que em um parágrafo eu respondo, porque é complexo, tá? A corrida é um sistema complexo, diria até holístico, né? Porque tem vários pontos ali para a gente chegar tanto no resultado quanto na resposta esperada do volume sem se lesionar. Eu não tenho como garantir 100% que você não vá se lesionar. Eu tenho um caminho mais seguro por conta dos estudos, por conta da minha prática, não só como atleta,
mas também como treinador de corrida, onde que a gente tem um caminho mais seguro para te levar cada vez mais longe das dores, das lesões, evoluindo com segurança. Pergunta do Stories: meu objetivo até o fim do ano é esse. Você acha que eu consigo nesse intervalo de tempo? Bom, eu acho que até o fim do ano, se a gente está falando de dezembro aí, a gente ainda tem uns 5 meses, né, para chegar em dezembro. E dá para se fazer 21 quilômetros tranquilamente, mas pode não ser tão tranquilo se você estiver no zero, não consegue correr 5 quilômetros sem caminhar. Então isso pode ser mais preocupante. Se você está correndo ali os seus 5 quilômetros para 35 minutos e quer fazer 21 quilômetros no final do ano, eu acho que é um tanto arriscado, mas eu vou perguntar quanto tempo disponível você tem para treinar por semana, né? Como é que é o seu ritmo de vida? É estressante, não é estressante? Tem família, criança pequena? Como é que funciona? Vai se dedicar integralmente aos 21 quilômetros? Vai viver como profissional? É comer, é treinar, comer e descansar? Tudo isso vai poder encaixar para eu falar aqui, ó, dá nesse intervalo de tempo ou não dá nesse intervalo de tempo. Então eu preciso te conhecer. Escreve treino e vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita. Pergunta do Stories: quantas vezes por semana e qual distância treinar para 21 km? Depende de que 21 km é esse, como eu falei anteriormente, né? Eu acredito que pelo menos tem que se treinar 3 vezes por semana corrida, tá bom? Você tem que correr 3 vezes por semana, mas é necessário uma carga aí para se ajustar ainda de treino de força, de treinos complementares podem ser encaixados. Porque senão nesse 3 vezes por semana, correndo 21, dependendo de onde você está começando o treinamento, eu vou ter que botar volumes muito grandes em cada treino, para que você possa atingir esses 21 com segurança. E quando a gente bota o volume, faz uma progressão muito acelerada, a gente corre mais risco de se lesionar. Então é preciso se entender qual a sua disponibilidade, em quanto tempo vai ser esse 21 que você quer fazer. Tanto em quanto tempo, que é a velocidade com qual você quer fazer esses 21, e qual é a distância, quantas semanas faltam para a prova. Beleza? Espero ter ajudado. Pergunta do Stories: quanto tempo de treino para quem já corre 10 km? 10 km em quanto tempo? Porque se você estiver correndo já os seus 10 km para 40 minutos, aí abaixo de 40 minutos, eu acho que você já está apto a fazer um 21 km abaixo de 2 horas sem maiores problemas. Beleza? Então isso depende de quanto tempo de treino para que 10 km a gente está falando. Agora, se você corre 10 km para 1 hora, né, eu acho que é o primeiro passo para você começar a pensar, né, nos 21 km para daqui a 4 meses, 6 meses, para fazer uma progressão de aumento. Pensando em fazer uma meia maratona para 2 horas, 2 horas e 10, 2 horas e 15, né? Então é possível você fazer essa progressão, mas sempre vai depender, né, de que 10 km é esse, sua disponibilidade de tempo para treinar, para evoluir para esses 21, tá bom? Pergunta do Stories: quando sei que posso partir para 21 km? Bom, essa é uma pergunta que eu meio que respondi agora há pouco. Eu acho que quem já corre os seus 10 km para baixo de 55, 50 minutos, até abaixo de 1 hora, né? Já está ali, você já pode começar a pensar. Mas você fazendo com segurança ali os seus 10 km para pace de 5, eu acho que você já pode pensar também, você está pronto para fazer uns 21 km acima de 2 horas ali, sem muita progressão, sem uns 6 meses de treinamento, né? Se você estiver já fazendo aí para baixo de 50 nos 10 km. Então dá para entender que você consegue ali dobrar, você vai baixar um pouco o seu pace, né, médio, vou começar a correr a 5h30, 6, você consegue completar esses 21, trabalhando bem a sua alimentação e a hidratação também ao longo da prova. Então você tendo aí esse pace, vamos chutar aqui um altímetro aqui meu, chutar alto, que se você estiver aí fazendo a 5h30, né, os 10 km, você pode pensar tranquilamente num 21 para 6, um pace de 6, sacou? Então você botando 30 segundos de progressão aí, é algo bem factível, mas você está pensando em fazer 21 km para quanto, né? Aí se é 1h30, aí já tem que estar pensando em estar correndo aí para um pace de 4 os 10 km, que já vai para 4h30, né, nos 21.
aí vai para 1,33 e alguma coisa, né? Então fica mais próximo ali essa relativização do seu pace que você vai conseguir mais para frente. Eu sempre sugiro que as pessoas, né, busquem ali fazer o pace mais rápido possível, tipo nos 21. Já entrar para fazer 21 quando você souber, quando você sentir assim que dá para fazer algo próximo de 2 horas, sacou? Isso traz mais segurança. Mesma coisa, quando você sentir que dá para fazer ali algo próximo de 1 hora, nos 10 quilômetros, por exemplo, né? Abaixo de 1 hora, que você já pode fazer, para não ficar sofrendo muito, 1h10, 1h20. Eu não estou querendo tirar ninguém dessas distâncias, desses tempos, mas é interessante que a gente se torne mais rápido antes de se tornar mais resistente. Então, às vezes a gente queima etapas, porque ficar rápido é meio sofrido, às vezes, é treino intervalado, né? Correr mais longe às vezes é mais fácil, porque a adaptação tá ali, o corpo vai naquele ritmozinho mais lento, é só você segurar na agonia durante mais tempo, mas ficar rápido tem o seu valor. Eu digo sempre pro pessoal para experimentar essa vida, para ficar mais rápido, tá bom? Espero ter ajudado com a minha resposta. Juliano Designer mandou aqui: como lidar com aquela dor na barriga, facão, a dor de facão, dor de lado, dor do ar desviado. Cara, eu criei uma maneira de lidar com ela, eu descobri isso sozinho e depois passando para os outros, né? Que é um trabalho respiratório que você faz ao longo da corrida. Dá aquela dor de lado, o que você tem que fazer? Você contrai, né? Fica até difícil de respirar fundo. Então é fazer exatamente o contrário, é você respirar fundo. Então você inspira fundo, inspirando bem para aumentar a caixa aqui, tanto das costelas para o seu pulmão expandir, quanto a barriga, o diafragma também expandir. Então você respira fundo, enchendo todo mundo. Aí depois você expira, contraindo bem a barriga, contraindo bem o seu tórax também para expulsar esse ar para fora. Repete isso umas 3 ou 4 vezes, até o fim essa respiração. Depois de novo, que normalmente a dor para, cessa ou desaparece, beleza? Vai lá, faz esse teste e depois volta aqui para me contar como é que funcionou para você. Valeu, Juliana, espero ter te ajudado. Camila André, boa noite. Boa noite. Dicas para correr no frio. Sou do Rio Grande do Sul, aqui o frio chega a 1 grau. Bom, a dica principal para correr no frio é você estar bem agasalhado, né? Tá com a roupa apropriada para correr no frio. Não é aquela roupa que vai te fazer suar dentro, né? Mas é aquela roupa que controle ali uma sensação térmica no qual você não fique batendo queixo, né? Então existem as roupas térmicas, aí aquelas camisetinhas coladas, calças também mais coladas, que ajudam a manter a temperatura do corpo, porque o próprio corpo vai gerar essa energia, esse calor, e assim você mantendo ali o corpo aquecido com esse próprio trabalho que ele faz ali, você já vai aquecer. E outra dica é, antes de sair para correr, se aquecer bem, né? Aumentar um pouco mais o seu estímulo inicial, seja com educativos, seja o aquecimento mesmo, uma caminhada, e progressivamente acelerando ali, para que antes de você entrar no seu treino principal, você já esteja bem aquecido, para não dar um choque térmico no seu organismo, tá bom? Eu acho que é basicamente isso. Tá bom, Camilo? Espero ter te ajudado, cara. Ronaldos 49. Último treino, 12 km, pace de 5,54. Dá para pensar em uma meia? Aí, Ronaldo, dá sim, cara. Dá para pensar numa meia. Mas pensar numa meia para 1h30 daqui a 2 semanas, eu acho que já é pensar demais. É muito ousado, tá? Mas é possível sim, já está com 12 km a 5,50 aí. Acho que seria 5,30, né? Então, eu acho que dá para você pensar sim, cara, na progressão, dá para sonhar uma meia, escolhe uma prova legal que você queira fazer, que te dê esse estímulo, essa vontade de treinar, para você ir progredindo bem as distâncias, o volume do seu treinamento, para que você possa fazer isso com segurança. Evita de escolher uma meia muito próxima, para que você tenha que apertar muito o seu treinamento, tem um volume muito alto, uma progressão semanal de treino muito intensa, para que você possa ir se adaptando e curtindo o processo, né, cara? A gente não pode pensar também só na linha final, a gente tem que pensar no processo até chegar lá. Se precisar de ajuda, escreve,
treino nos comentários aqui no Corrida Perfeita que a gente vai entrar em contato com você. Oi, Aguiar aí, muito bons exercícios. Você curte também o educativo, Aguiar? Você tá falando do fortalecimento do aplicativo agora, boa, valeu. A Cléia Januário estava falando aqui também, ó. Também mudei de tênis, comprei o Corre 4, mas senti um pouco a canela de um lado só. Será que pode ser o tênis ou falta de alongamento? Você viu como é que está o seu volume de treino, Cléia? Como é que está a carga, o descanso? Porque às vezes a gente vai comprando tênis, a gente vai se empolgando e vai aumentando o volume. Normalmente a canela dói por conta de uma carga excessiva na canela, né? Que o seu corpo não está absorvendo aquela carga tão bem. O seu corpo já tem a energia para correr mais longe, mais rápido, né? Porém a estrutura, o seu osso ainda não está adaptado para absorver aquela pancada que você vem aumentando. Então vai microlesando ele aos poucos, vai gerando essas dores e pode acabar acarretando numa lesão. Então tem que tomar cuidado com essa progressão de carga para se entender. Agora, por ser de um lado só e não estar doendo o outro, a gente tem muitas vezes essa disparidade do lado direito para o lado esquerdo. Por vezes a gente pode estar botando mais carga de um lado que do outro. Tem que perceber também o local de treino, como é que é. Ele é desnivelado mais para um lado que para o outro. Isso pode acontecer, isso pode gerar uma carga mais excessiva de um lado do que do outro. Isso tudo a gente tem que se ligar. Essa questão dessa lateralidade, né? Se é sempre numa perna, porque às vezes começa a doer de um lado e a gente vai compensar do outro lado, né? Ele daqui a pouco fica pulando a dor, ou então a dor fica migrando de um lugar para o outro. O que eu posso sugerir é que você se filme correndo, né? Para você ver como é que você corre. Dificilmente as pessoas têm uma noção de saber como que eu corro. Pô, eu estou entrando com o pé muito à frente no centro de gravidade. Pode ser isso que está gerando esse desgaste excessivo na sua canela, que está gerando a dor. Então, às vezes, não é nem o tênis, nem nada. É só ajeitar o seu movimento. Trazer esse pé para mais baixo ali do seu centro de gravidade, mais para baixo do quadril. Só de aumentar a cadência já pode te ajudar com isso. Então, tenha essa consciência sobre essa corrida. Se você precisa de maior auxílio com a consciência da sua corrida, escreve aqui treino, que a gente vai entrar em contato. No Corrida Perfeita, no plano personal, os nossos treinadores, eles analisam a corrida dos atletas. Eles pedem para que os atletas enviem os vídeos dele correndo para fazer uma análise desse movimento, para trabalhar melhor a musculatura de forma específica desse atleta, para trabalhar os educativos de forma específica para esse atleta. Quer treinar com a gente? Então vamos, escreve treino aí e vamos nessa. Smart Celulares aqui mandou, peso 109 quilos, faço 5 km em 37 minutos, tá bom? Corro há 4 meses só. Cara, você está em movimento, isso já é excelente, sacou? Você está se desafiando a sair do sofá. Você pesa 109 quilos. Eu não sei se você tem 2,10 metros ou se você tem 1,60 m. A depender da diferença, isso pode ser uma carga muito grande na sua estrutura para você levar na corrida. Então é interessante que você fortaleça bem os seus músculos para que possa suportar o peso, né, durante a corrida, para suportar a carga do impacto a cada passo e você possa correr com saúde, tá bom? Se tá bom, tá bom. Agora, para ser um atleta olímpico, aí vai ter que treinar mais, viu? Valeu, espero ter te ajudado aqui, mas vamos nessa, continua treinando. Consistência no treino é tudo. Ó, o Damião 687, quero pagar assessoria. Uai, escreve um e-mail aí, cara, já te mando o boleto na hora, é fácil. Valeu, Damião. Escreve aí treino, que a gente vai entrar em contato com você, cara, beleza? Aqui, ó. E Aguiar, eu tenho sentido o tendão de Aquiles, estou começando a fortalecer pelo aplicativo mesmo e tem melhorado bastante. Pô, valeu. Muito obrigado pela confiança aí na gente e que bom que está ajudando, que isso é o que é mais importante para a gente, poder contribuir na vida dos nossos atletas, dos corredores, para que possam correr cada vez com mais saúde. Corredor Acriano, boa tarde, acabou de chegar de um treino de 5K. Parabéns, corredor, isso aí, mantenha esse movimento, mais um treininho. O Davi Jonas mandou aqui, boa noite, quando corro devagar, pace de 5, fico todo dolorido. Mas quando estou no pace 4,30, baixo, fico de boa, o que será? Cara, Davi, o que deve estar rolando é que você muda seu padrão de movimento na distância. Isso acontece muito com quem é acostumado a trabalhar a velocidade só pelo tamanho da passada, sacou? Ou, melhor dizendo,
pela cadência. A gente pode trabalhar a velocidade de duas formas. Ou no tamanho do passo, né? Pum, pum, tá pequenininho aqui, pá, pá, ou então grandão, ou então a frequência, ou então os dois, né? Que aí isso aumenta a velocidade. Então, quando você está rápido, você está com a frequência de passos alta, pode ser o seu caso. Aí, quando você vai devagar, você mantém esse tamanho de passo, só que você faz isso mais lento, né? Pum. O seu passo se mantém no tamanho que você está fazendo, só que de forma mais lenta. E esse pé pode estar entrando mais à frente do seu centro de gravidade, né? Porque quando você está mais rápido, né, com a frequência ali maior, o seu deslocamento do seu corpo faz com que esse momento de parar, essa passada te freie menos, porque o seu corpo já está passando, o pé já está mais abaixo do seu centro de gravidade. Então isso gera uma carga diferente no seu corpo. O interessante para a gente mudar o pace, sair de um pace mais rápido, um pace mais lento, não se machucar, é com que a entrada do apoio do pé, ou seja, a entrada do pé em relação ao seu centro de gravidade, ela não se altere, para que você possa sempre trabalhar com esse pé abaixo do seu centro de gravidade, para você estar trabalhando sempre em desequilíbrio. E aí você altera o tamanho da sua passada quando você vai aumentar a velocidade, beleza? Então você começa com a frequência X ali da cadência, algo próximo de 180, 175, uma cadência relativamente alta, mas que ela vai te favorecer para que esse pé não cause um overstride. Então você ficando com essa cadência mais rápida, ela já vai estar bem próximo do seu centro de gravidade. E aí você quer aumentar a velocidade, depois você vai aumentando a cadência aos poucos. E a cadência, lembra, o tamanho da passada, lembra, ela não aumenta para frente do seu centro de gravidade, ela aumenta para trás, beleza? Vamos supor que aqui esse ossinho aqui é o centro de gravidade. Ao invés de eu botar o pé lá para frente e fazer uma força de frenagem no corpo, eu faço com que esse pé ele vá lá atrás. Opa. Quanto mais para trás ele tiver, maior é o ângulo de queda, maior é a velocidade. Aí a perna vem e tum, cai aqui, ao invés de vir e cair lá na frente. Quando ela cai lá na frente, você se freia, aumenta a carga no seu corpo, aumenta a, digamos, como é que é? A carga absoluta do impacto ali, que você vai estar freando o seu corpo. Então isso acaba que te desgasta. Além do que, você vai estar executando o movimento de uma forma diferente do que você está acostumado. Por isso que é tão bom treinar em ritmos diferentes, para que você ensine o seu corpo a trabalhar em momentos diferentes. Beleza? Espero ter te ajudado, Davi. Roberta Bedinotifliano. Olá, Robertinha. Vou fazer a minha primeira meia maratona em abril do próximo ano e estou bem focada nos treinos do Corrida Perfeita. Valeu, Roberta. Muito obrigado pela confiança que está treinando com a gente. Vai dar tudo certo. Qual será a sua meia maratona de abril que você vai fazer? Bom, vamos lá. Vamos ver se temos mais perguntas. Júlio Abraão. Quantos dias antes começa a fazer polimento para 42K da SP City? Cara, vai depender muito do seu planejamento, do seu todo. É a prova A, é uma prova B para você, né? Você vai fazer um polimento real ali, como é que é esse negócio? O polimento, normalmente, ele é indicado ali uns 15 dias antes da prova, né? Para você ir já tirando o volume, mas ele pode também alcançar um pouquinho mais, 21 dias, dependendo da taxa, desse volume no qual você vinha trabalhando anteriormente. A carga de treino que você foi aplicando. Então você pode ir baixando isso ali gradativamente. Por vezes tem gente que com o tempo mais apertado deixa para fazer só uma semaninha, porque o corpo dele responde melhor dessa forma. Mas 15 dias antes eu acho que já seria meio que um padrão que você pode colocar para já cortar o volume, né? Começar a trabalhar com a intensidade, mas a intensidade com um volume mais baixo, para você também não chegar muito descansado na prova, mas chegando com vontade de querer correr, né? Vamos lá, deixa eu ver, espero ter te ajudado. Corrida Perfeita, resolva um CNPJ para mandar as medalhas do desafio Serra Gaúcha. Felipe, o CNPJ tá tudo certo, cara. Houve algum problema? Manda uma mensagem pra gente. Não vai ser aqui no CP Responde que a gente vai resolver isso, tá, meu parceiro? O canal mais certo, se houve algum problema com a sua medalha, manda pra gente, suporte@Corrida Perfeita, que a gente vai te auxiliar. Ou então, acho que o atendimento@corridaperfeita.com é o melhor caminho para você ter a sua dúvida sanada, beleza? Mas
as medalhas estão aqui e o CNPJ está 100%. A gente acabou de fazer o Desafio do Rio e já estão enviando as medalhas do Desafio do Rio. Tá bom, cara? Espero que tenha sido bom para você e desculpa qualquer contratempo que possa ter existido aí com a sua medalha. Deixa eu ver outra pergunta, se temos alguma coisa, podemos encerrar por hoje. O balãozinho, não temos, apareceu aqui pergunta. 2 perguntinhas eu vou falar aqui, ó. Corredora Criano, boa tarde. Eu tô sentindo muita dor do lado e tá me atrapalhando demais o que eu faço. Bom, cara, o corredor Criano, se é a dor de facão, eu falei um pouco mais cedo sobre ela, tá? Faz um trabalho respiratório que eu acho que já vai te ajudar. É só você inspirar fundo, enchendo bem a caixa torácica, enchendo bem a barriga e depois soltando o ar, colocando todo o ar para fora, tá bom? Que isso vai te auxiliar a resolver esse problema. Repete isso umas 3, 4 vezes que dá bom, tá bom? Depois você volta aqui para falar com a gente, ver se funcionou, beleza? Então, vamos lá. Parará. Temos mais alguma pergunta? Não temos perguntas. O Guilherme. Pronto. Último do Guimarães Mércia. Estou com uma corrida de 5 km dia 21/07. Agora, né? Um dia antes do meu aniversário. Estou sentindo dor no tendão de Aquiles. Você acha que devo correr? Cara, Guimarães Mércia. Eu acho que é Mércia, né? O nome. A dor no tendão, ela tem vários níveis, vários graus que você pode estabelecer como é que está esse problema aí com um ortopedista e um fisioterapeuta. Eles são os mais indicados para saber em que grau está isso. Se é só um simples desconforto que dá para se seguir, ainda temos aí 20 dias para a prova, 21 dias para a prova, beleza? Você pode fazer um trabalho de liberação da panturrilha, trabalho de fortalecimento que vão te ajudar a diminuição dessa carga que o tendão está sentindo, por isso que tem essa rigidez, essa dor que você vem sentindo, tá bom? Então tem que analisar o que é musculatura ali, se ela está muito tensa e por isso está gerando uma carga muito grande no tendão. Então nesse momento, eu não diria que é de alarde que você vai perder essa prova. Tem que entender como é que está essa dor no tendão. Essa dor no tendão está te fazendo mancar? Ou essa dor no tendão, quando você começa a correr, aquece ali o músculo e depois para de doer, depois quando você esfria que ela volta a doer novamente. Isso tudo tem que ser observado, tá? Mas como tem uma prova aí na frente, eu diria para você não ir levando de qualquer jeito. Se possível, vá a um ortopedista, vá a um fisioterapeuta para poder apalpar, manusear, ver o que é, pedir exame se for o caso, para ver qual é o grau disso que está acontecendo com você. Certamente o fisioterapeuta pode te aconselhar o que fazer, né? Seja uma liberação facial ali, liberação músculo, né? Dos músculos, para te auxiliar você tá inteira para fazer essa prova, beleza? Não deixa para trás todo o seu treinamento até agora não, busca o profissional ali para ver se essa liberação, essa massagem já resolve o problema. Pode ser fácil, mais fácil do que você imagina. Então, galera, eu gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui com a gente em mais um CP Responde. Hoje foi de número 106. Segunda-feira que vem eu estou de volta. Domingão eu vou correr 100 km na Volta do Lago aqui em Brasília. Vai ser meu terceiro 100 km. Esse 100 km vai ser especial porque eu acho que eu estou menos preparado dos últimos tempos, mas eu estou o melhor preparado mentalmente dos últimos tempos. Então vamos ver como é que vai ser isso. E segunda-feira que vem eu vim aqui para contar para vocês como é que foi a experiência de correr esses 100 km. Beleza? Fiquem bem. Uma boa noite, boa semana, bons treinos e vamos que vamos, lado a lado, rumo à corrida perfeita. Aquele abraço e bons treinos.